Em 2025 eu cheguei a fazer muito vídeo de inteligência artificial. Fiz muito vídeo de publicidade, fiz muito vídeo aqui pro canal, fiz vários testes, vários takes, fiz bastante vídeo também para ensinar uma galera aí, né, que aprende junto comigo em consultoria, em aulas. E cara, um dos maiores obstáculos que eu vi que tinha no processo de se fazer vídeo com inteligência artificial é você conseguir várias visões, vários ângulos de visão de uma mesma cena, né? Se você parar para assistir aí qualquer série ou qualquer animação, você vai ver que muitas cenas elas trocam muito de ângulo, elas trocam o tempo todo o take, o ângulo que você tá vendo, a mesma situação, para você trazer dinamismo, para você dar ênfase, né, em outra particularidade daquela situação ali, para você dar ênfase no personagem e depois na mão dele, e depois no objeto que ele está interagindo. Então você tem um jogo de câmera sempre muito dinâmico. Quando você vai fazer uma produção real, né, uma produção com qualidade. E eu sentia muita dificuldade de conseguir transformar isso em prompt, né, de conseguir trazer aqui para a inteligência artificial todo esse dinamismo de cenas, né? E estudando bastante aí, né, vendo bastante vídeos no YouTube, que nem você tá vendo esse vídeo aqui, e estudando bastante sobre inteligência artificial, eu percebi que tem um método novo que os melhores criadores aí, ou pelo menos a galera que já tá adiantada, né, com criação de vídeo de inteligência artificial usa e que ajuda demais a gente a ter esses vários ângulos, né, a trazer esse dinamismo de cena. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, né, o como fazer, que método é esse, o como fazer esse método passo a passo, digamos assim, né, colocar primeiro para gerar o prompt que a gente tem que usar para gerar, né, esse método todo aí, esses 9 ângulos de visão que a gente vai gerar. Depois, como separar esses 9 ângulos de visão para a gente ter as cenas isoladas, né? E como usar cada uma dessas cenas dentro da montagem. Se liga nesse vídeo aí de hoje, né? O primeiro vídeo aqui de 2026, em que a gente vai desenvolver um pouco mais o nosso método aqui, a nossa qualidade de vídeo de inteligência artificial, usando aqui a grade de 3x3, né? Ou os 9 ângulos diferentes aqui que a gente vai dispor da mesma cena para a gente trazer esse dinamismo, para a gente trazer toda essa competência aí para dentro das nossas criações de inteligência artificial. Vem junto comigo aqui nesse vídeo para você aprender tudo isso aí agora. Galerinha, esse método aí, ó, é um método muito bom, tá? É um método que eu gostei bastante e que tá me ajudando demais a trazer esses vários ângulos aí, né, da mesma cena e tá fazendo toda esse dinamismo aí acontecer dentro do vídeo de inteligência artificial que eu tô produzindo, né? Melhorou muito a qualidade dos vídeos que eu tô fazendo por causa disso, né? Vamos passar um pouco aqui, né, a teoria dele primeiro. É importante que você saiba a teoria dele, tá? O porquê que a gente tá usando isso, o que que ele faz, como fazer, né, essa grade aqui de visualizações de cenas da mesma situação, para depois você colocar em prática, né, e você medir quando que você precisa realmente usar isso ou não, né? Não é necessariamente sempre que você vai usar isso aqui, tá? Então, o método é a gente transformar o mesmo prompt que a gente tem, né, um prompt de uma cena, em 9 ângulos diferentes de visão, em 9 pontos de vista diferentes que a gente vai ter da mesma cena, né? Então, olhando aqui, né, como que isso aqui funciona na tela, né, como que isso daqui funciona de verdade, eu tenho aqui, né, dentro do meu Gemini, já um agente de IA, né, que eu desenvolvi e que eu vou deixar aí na descrição para vocês usarem também, tá? Que ele vai fazer todo esse jogo pra gente. Eu vou colocar aqui para ele, né, um comando
E aí, a partir desse comando e de uma única cena que eu tô pedindo para ele aqui, né, ele vai fazer para mim 9 pontos de vista dessa mesma cena, para eu escolher qual ponto de vista eu gostei mais, ou para eu usar mais do que um ponto de vista quando eu estiver fazendo a cena dentro da minha montagem, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tô colocando, né, ó, que eu quero um homem, o homem da figura, no caso sou eu, né? Eu ainda tô colocando uma pessoa real, tô definindo um personagem aqui e que eu vou dar de referência quando eu for fazer essa cena, porque a gente vai usar o Nano Banana para fazer isso, tá? Então, o homem da figura em anexo jogando um jogo de pinball da figura de referência. Também desenvolvi aí para você ver qual que é o jogo de pinball, né? Eu desenvolvi antes isso num outro grid que eu já fiz, daí variado ali também, para ter ângulos diferentes, para depois fazer essa cena apresentando a própria mesa de pinball ali, né? O homem está sério, comprometido em ser vitorioso no jogo. Dentro do jogo, um pequeno soldado medieval aguarda o combate com o jogador, né? Aqui eu até escrevi errado, não tem problema. E dei mais um comando aqui, né? O soldado deve ser pequeno, do tamanho da mesa, mas em ângulos de câmera pode colocá-lo grande, né? Dependendo do ângulo de câmera que você for escolher, você pode colocar esse soldado grande. De um ponto de vista mais baixo, olhando para o homem de cima, jogando. Beleza. Quando eu jogo isso daqui aqui, né, nesse agente, esse agente ele vai fazer duas coisas basicamente, né? Ele vai melhorar o meu prompt aqui, né? Porque vocês viram aqui que eu escrevi errado, tem palavra que tá errada aqui e tal. Ele já vai dar uma corrigida nisso. Isso que eu tô fazendo tudo muito rápido sempre, né? Eu quero agilizar aqui o meu processo. Então nem fico me preocupando aqui, ele vai entender o que eu escrevi, a não ser que eu escreva muito errado, né? Mas ele já vai corrigir isso e, além disso, ele vai adicionar esses comandos para ele fazer a grade e os vários ângulos diferentes, né? E aqui é legal de observar uma coisa. Quando ele faz aqui a resposta, né? Ele vai fazer uma resposta aqui em inglês. Eu vou pegar essa resposta e vou traduzir para vocês. A resposta dele, ele tá falando aqui, ó. Uma grade cinematográfica de 3x3 apresentando múltiplos ângulos de câmera. Se você colocar só isso já no Nano Banana, ele já vai fazer essa grade 3x3. Mas que nem eu vou deixar aqui para vocês, né, um outro exemplo aí que eu tava testando. Se você não colocar que você quer ângulos diferentes, que você quer essa troca de ângulos, né, que você quer ângulos diversos, né, ele não vai conseguir entender e ele vai repetir o mesmo ângulo, ele vai fazer todos os objetos aí, todos os takes, né, as cenas ali da grade, tudo igual, né, e a gente não quer isso, a gente quer que ele faça diferentes ângulos, diferentes perspectivas, né, da mesma cena. Então só isso aqui não é o suficiente, por isso que eu uso o robô aqui, né, isso pode ser uma dúvida aí que vai surgir para você que vai estar fazendo. Então, além disso daqui, ele vai colocar daí a descrição, né, dos objetos, dos personagens e do local. Então, um homem determinado, com uma expressão séria e intensa, está profundamente concentrado em jogar uma máquina de pinball vintage altamente detalhada em uma sala pouco iluminada. Dentro do campo de vidro da máquina, uma miniatura de um soldado medieval pequena em relação à mesa está de pé entre os bumpers e flippers, pronta para o combate. Suas mãos seguram uma máquina com firmeza. Isso daqui é a descrição da cena. Só que depois aqui, ele ainda faz mais coisas. Então olha só o que ele fez. E aqui que é o ouro maior de usar esse agente, né, que tá no link aí da descrição, para fazer isso aqui. Cada quadro mostra uma tomada distinta. Closes extremos nos olhos dos homens. Aliás, close extremo nos olhos do homem, certo? Isso é um quadro. Plano médio dele jogando, isso é o outro. Plano por cima do ombro olhando para o campo do jogo, isso é outro. Então aqui ele vai descrever vários ângulos, né? Ó, plano de vista da sala, vista superior em ângulo alto da mesa de pinball, uma tomada macro em ângulo baixo, de dentro da máquina olhando para cima, além do soldado em miniatura, para o jogador gigante acima, vista de perfil do homem intensamente concentrado, vista traseira em 3/4 e vista traseira completa. Então ele já definiu os 9 ângulos que vai ser feito a montagem final, né? E aí vocês podem ver aqui, né, pela imagem que foi feita, que existem esses 9 ângulos diversos, né? O close,
o close pegando um pouco da mesa, um pouco atrás da mesa, o de cima do ombro olhando para a mesa com o soldadinho, um take bem de longe olhando a máquina, né? Um take só da máquina com o soldadinho e a mão do homem aqui segurando. Então ele já fez todos esses ângulos aí. E a partir daqui eu posso criar essa mesma cena em vários takes, né? Para compor, para fazer mais detalhado aquela cena ali que eu quero, do cara chegando ali na mesa e encarando o soldadinho que tá na mesa de pinball, né? Então, olha só o como que isso daqui me trouxe possibilidades, né? E me fez otimizar muito tempo de pensar em todos esses ângulos aqui. Não necessariamente você vai usar todos, mas pode ser que você faça isso daqui e você vai ter insights a partir daqui, né? Olha, esse daqui dá para usar, esse aqui eu não tinha pensado, esse ângulo aqui é bom para eu colocar depois, ou para eu colocar junto com um outro que eu estava pensando aqui já, né? Então, essa técnica, nossa, ela facilita demais você pensar nesses vários ângulos, né? E ela também faz todo esse dinamismo aí acontecer com muita maestria, né? É muito fácil de acontecer tudo isso. Então esse prompt, né, que a gente jogou aqui dentro do robozinho, né, que a gente fez aqui no Gemini e que ele retornou, ele vai ser usado para a gente jogar lá no Nano Banana, tá? É o Nano Banana que vai trabalhar e vai fazer, né, todas essas cenas aí. Eu vou pegar esse mesmo prompt aqui, né, para vocês verem como é que ele vai funcionar nesse caso. E já vou jogar lá usando o Leonardo, mas você não precisa usar o Leonardo necessariamente, tá? Você pode ir no Nano Banana direto lá no Gemini e fazer isso também, né? E aí, aqui no Nano Banana, usando o Nano Banana Pro, você coloca lá o prompt da grade 3x3, né, do 3x3 grid aqui. E que nem eu falei para vocês, né, aqui eu tinha referências do que eu queria, de como eu queria as coisas. Eu venho aqui nas minhas referências e vou colocar, né, as referências. Como é que é o personagem, né? Como é que é o homem, né, que eu tô querendo que apareça ali. Vamos colocar essa foto aqui, por exemplo, minha. Como é que é a mesa, né, de pinball e toda essa temática vermelha e tal, que eu já tinha gerado antes aqui, né, com o mesmo método, tá? Eu tinha gerado com o mesmo método pedindo uma mesa vermelha, com fumaça, com um soldado, né? E aí eu já tinha gerado. Então eu vou colocar aqui uma imagem que mostra bastante da mesa e de toda essa temática vermelha, avermelhada, né, que eu tô querendo trazer. Então coloquei aqui essas duas referências. Quando eu dou gerar, né, aqui eu vou gerar com uma imagem só. E eu vou gerar esse grid aqui, ó, no 16x9, tá? Porque eu quero que ele seja 16x9, cada quadradinho seja 16x9, né? Que ele seja deitado, não de pé. Se você quiser fazer de pé, você gera ele de pé daí. Ou se você quiser quadrado, você gera ele quadrado. O quadradinho de dentro sempre vai ser na mesma proporção do que você está gerando aqui. Tá? Então eu vou gerar no 16x9 aqui. Vou deixar o Prompt Enhance desligado, porque eu não quero que ele faça nada com o Prompt Enhance. Vou deixar numa qualidade média. Vou fazer aqui, então, a geração disso, né? E ele vai fazer exatamente o que ele fez aqui, né? Ou o que ele fez aqui. Não necessariamente, digamos assim, né? A mesma cena, do mesmo jeito, mas que nem vocês viram aqui na tradução, né? Ele já definiu quais que são os ângulos, né, que a gente vai mostrar, né, o close dos olhos, plano médio, não sei o que. Então ele já tem esse comando, né, definido de como é que tem que ser. Não vai ficar igual, mas vai ficar muito parecido. Ele vai tender a fazer cada ceninha ali dentro desse mesmo jeito. Vamos esperar ele gerar aqui pra gente ver como é que vai ficar, né? E aí depois eu vou mostrar para vocês o como transformar isso em vídeo, porque aqui a gente está gerando imagem, né? A gente está gerando 9 imagens. A gente ainda vai ter que cortar essas imagens e depois disso a gente vai ter que transformar em vídeo tudo isso. Ó, então ele fez aqui, né? Ó, ele não conseguiu trazer o aspecto do avermelhado. Ele já tinha dado esse problema a primeira vez que eu estava fazendo. Ele não trouxe também esse aspecto avermelhado. Mas isso é fácil de corrigir, porque Nano Banana, né? Então, Nano Banana, cliquei aqui. Eu vou falar aqui, ó, dentro, né, do prompt da imagem, né, que é um prompt para eu alterar a minha imagem, esse prompt aqui de baixo,
isso dentro do Leonardo. Se não for no Leonardo, você vai continuar no chat do Gemini ali pedindo embaixo, né, da geração dele, olha, agora eu quero que você mude as cores e a iluminação. Então vou colocar aqui, ó, mude as cores e iluminação da cena para ficar igual a da imagem de referência. E aí eu vou colocar de novo a minha imagem de referência aqui. Eu já tinha colocado, mas ele não conseguiu fazer. Então eu vou colocar de novo aqui a mesma imagem aqui, ó, do soldadinho no meio da mesa, tudo vermelho, com fumaça e tal, tal, tal. Cores, iluminação da cena e vou gerar de novo. Ele vai corrigir isso, né? E isso aí faz parte do processo aí, tá? Se você tá fazendo, você vai ter que fazer isso. Uma coisa, aqui a gente tá gerando uma imagem só. Então olha a economia, né, que a gente tem aqui de créditos também para gerar 9 imagens em 9 ângulos diferentes, né, da mesma cena para a gente desenvolver o vídeo em cima depois. Isso daqui é uma economia muito grande, né? É muito bom a gente conseguir fazer numa imagem só 9 imagens de uma vez, né? E isso daí vai ajudar você aí, principalmente que quer economizar crédito, que não tá num plano muito grande do Leonardo, ou que não tá num plano muito grande do próprio Gemini lá, né? Tem um limitante. Você vai economizar muito crédito fazendo isso aí também, né? Porque para gerar a imagem, aliás, o vídeo depois, você não precisa da imagem num Full HDzão, assim, ou a imagem com uma qualidade excepcional. Vai ajudar se você tiver. Ele vai respeitar muito mais a imagem inicial, né? O start frame, se o start frame tiver uma qualidade grande. Mas você não precisa necessariamente que ele tenha uma qualidade tão grande assim, porque ele é só uma referência para o vídeo entender da onde ele tem que começar, né? Então, você pode fazer isso daqui, que o vídeo vai sair com a qualidade boa depois do mesmo jeito. E aqui você está criando só a referência do start frame. Aí temos, ó, ele fez a mudança então que a gente queria agora, né? A gente saiu aqui, ó, dessa iluminação amarela que ele tinha trazido antes e fez as mesmas cenas, agora com a iluminação vermelha, que é o que a gente queria, era o que tinha na referência ali, tá? E fez errado esse daqui porque ele entendeu que era para mudar a imagem que eu dei de referência, não a grade. Só mudei um comando aqui, né, falando aqui, ó, mude as cenas todas para respeitar a iluminação. Aí ele entendeu que era para fazer a mudança na imagem que tem as cenas, não na imagem que eu dei de referência, né? Eu que comi bola, tá? Ele fez certinho, já ficou tudo bonitinho aqui, né? E vocês percebem que a diferença é só da iluminação. As cenas estão todas iguais ainda, ele só realmente mexeu nessa paleta de cores aqui para deixar tudo avermelhado, né, e talvez trazer mais fumaça também, né? Dá para ver na imagem do meio aqui que ele trouxe mais fumaça do que o que tinha antes, porque eu pedi isso também, né? Eu pedi para ele, ó, as luzes vermelhas, a fumaça e esse ambiente dark aqui para ele trazer. Beleza. Temos aqui então a nossa imagem, aliás, a nossa imagem que tem todas as cenas que a gente vai usar. A partir daqui, o que a gente precisa fazer é salvar essa imagem e recortar, né, cada cena daqui dessa imagem. E para isso tem diversos métodos aí que você pode usar. Você pode usar o Canvas, pode usar o Paint, se você quiser, e fazer esse recorte, né? E eu tô fazendo aqui pelo Photoshop. Eu vou usar aqui, né, a ferramenta do Photoshop de Slice, né? Essa ferramenta aqui de cropar. E eu vou dividir em 3 por 3, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 e 3. Ele já corta certinho, vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, né? Ele já cortou cada cena aqui certinha dentro da imagem que a gente tem. E aí eu vou salvando cada uma dessas aqui, né? Eu venho aqui no File, eu dou um Save for Web, aí eu vou salvando todas, ou senão eu salvo uma por uma, né? Aí você que vai mandar aí como é que você vai fazer, né? E eu já tenho salvo elas aqui, né? Então eu já tenho aqui dentro do meu PC todas essas cenas salvas, tanto dessa daí, quanto uma que eu tinha feito antes, que é do próprio Cavaleiro aqui, né? Então o que a gente vai fazer agora é o vídeo, né? A gente tendo cada uma dessas cenas aqui, a gente já pode partir para edição do vídeo, né? Para criação, na verdade, do vídeo com a inteligência artificial. De novo, né? Usando o Leonardo, mas você pode usar qualquer IA que você tá querendo usar aí. E inclusive quando a gente cria aqui dentro do Leonardo, a gente não está usando mais as ferramentas do Motion, que são as do Leonardo. Eu tô usando sempre agora o Kling.
o Kling ele tá trazendo muita opção, muita qualidade. E o custo-benefício do Kling também ele tá muito bom. Então você aí que tá usando o Leonardo, ou você que tá procurando uma ferramenta de vídeo para usar que tenha uma qualidade boa, né? E não necessariamente uma, uma ferramenta proprietária, né? Porque tem várias ferramentas que tem vários IAs dentro, né? Você já deve ter percebido isso aí dentro da sua rotina de criação de vídeo. Então, o Kling, ele é uma ferramenta à parte que tá dentro do Leonardo, que tá dentro do Higgsfield, que tá dentro de várias outras IAs aí. E ele tem o próprio também Kling, você pode fazer por lá. Aqui eu vou usar dentro do Leonardo porque é o ambiente que eu tô acostumado, mas é o mesmo IA que se você usar em qualquer outra ferramenta. Só precisa usar o Kling. E aqui no caso eu tô usando o 2.5, porque o 2.5 ele tem um custo-benefício muito bom. Se eu for fazer aqui ó, em 1080p, né, que seria o Full HD, ele tá gastando 350 créditos. Se eu for fazer aqui em 720, é 210 créditos. Ou seja, ele gasta super pouco para fazer, né? E aí eu venho aqui, escolho, né, a configuração 10 segundos, 5 segundos, Full HD ou HD, deixo no 16:9, que é a dimensão que eu tô usando, e carrego aqui no meu Start Frame, né, aqui do ladinho, ó, qual que é o take que eu quero animar. Então eu quero animar, por exemplo, um take do cavaleiro aqui olhando para cima, né? O cavaleiro olhando aqui, ó, ele tá olhando primeiro para a mesa e depois eu quero que ele olhe para frente, por exemplo, né, para ver o homem. E aí eu tenho várias opções aqui, né, que eu gerei para eu conseguir chegar nesse take, né? Eu saio de um take e vou pro outro, né? Então, por exemplo, eu quero que ele olhe para cima e se arme para batalhar com o homem, né? Eu vou usar o end frame, esse end frame aqui, né? Então eu saio de uma cena onde eu tô no ombro do cavaleiro e eu vou fazer a câmera vir para trás. Opa, fiz errado aqui, ó. Start frame é o do ombro do cavaleiro. Aqui. E o end frame. Agora sim, esse aqui. Então agora eu quero que a câmera se afasta e o cavaleiro se prepara para o combate com o jogador de pinball. Então, simples, né? A cena que eu quero fazer é um afastamento de câmera, uma ação ali do cavaleiro que ele vai andar para frente, talvez, e se posicionar para acabar nessa outra cena aqui. Posso fazer sem essa outra cena aqui também, né? O problema é que na primeira cena eu não tenho o homem, então eu perderia um pouco esse personagem, né? Ou a afinidade com o personagem por eu não estar definindo ele nem no começo e nem no final da cena. E isso daí é uma dificuldade também, né? Se você for fazer esse esquema aqui de ter o personagem sempre igual, você vai ter que referenciar ele ou no começo ou no final da sua cena, senão ele vai perder essa referência e vai gerar uma cena com qualquer homem ali, né? Então, sempre se atente a isso aí. Vamos gerar esse take aqui e vamos gerar também um take aqui sem o end frame, né? Para vocês entenderem aí que a gente pode fazer sem o end frame também. Vamos gerar, por exemplo, um take aqui do cavaleiro só andando em direção à mesa de pinball aqui de maneira vagarosa, né? Tipo, andando devagar. Então, o cavaleiro se aproxima da mesa andando devagar em câmera lenta. Então a gente vai gerando os takes a partir dessa referência inicial aí que a gente fez na grade, né? Essa grade aí é muito matadora, tá? Ela ajuda demais você a chegar nesse tipo de resultado, a você ter essa consistência toda nas cenas, né? Vai gerar várias cenas para compor uma ação ou uma parte ali da sua história e todas elas vão ter a mesma pegada, elas vão respeitar o mesmo personagem, porque você tá gerando dentro dessa grade, né? Perceba aqui que o cavaleiro ele tá sempre muito igual, né? O capacete é sempre muito igual. A mesa de pinball, ela é sempre muito igual, né? Ela tem as duas rampas aqui atrás, ó, aqui também tem as duas rampas. Ela tem esse knob aqui no meio, aqui também tem o knob aqui no meio, né? O cavaleiro tá sempre muito igualzinho.
Do mesmo jeito, o personagem aqui, né, que no caso eu joguei a minha foto, também tá sempre muito igual, ó. Talvez ele não esteja muito igual a mim, ele não saiu tão igual a mim, mas ele saiu sempre muito igual em todas as cenas, né? A mesma roupa, a mesma barba, o mesmo cabelo, a mesma expressão, digamos assim. Porque, né, eu não quero ele com expressões diferentes em cada um dessas imagens. Eu quero ele sempre igual, porque eu quero justamente esse jogo de câmera rápido aí, fazer em 10, 15 segundos, usar várias dessas cenas aqui para compor esses ângulos diferentes, certo? Então vamos criar aqui, ó. A gente criou aqui uma primeira imagem. Ele fez aqui, aliás, um primeiro vídeo, né? Ele fez aqui essa transição, mas ele mudou a mesa. Não gostei muito do que ele fez aqui. Eu acho que por a mesa tá um pouco diferente nos takes, ele fez a mesa se transformar. A gente não queria isso, né? A gente queria que a mesa não se transformasse. Aqui em cima, ó, eu usei sem o end frame, só o start frame. E ele conseguiu fazer, ó, o cavaleiro andando na direção da mesa em câmera lenta. Bonitão, ficou show de bola. Já tinha deixado preparado aqui alguns, né, que eu tava fazendo aqui, vários testes, e eu tava fazendo vários takes que vocês até viram aí durante o vídeo. Então vou mostrar pra vocês os takes que eu tava fazendo já que eu gostei. Né, eu fiz alguns takes aqui, por exemplo, do cavaleiro se preparando pra batalha, né, então tem um take aqui que se aproxima deles e ele se coloca em posição de combate, digamos assim, né. Tem um take aqui onde eu fiz ele atacar o jogador, né? Então, vários deles aqui ele fez um negócio meio esquisito. Ele foi, depois ele virou a câmera e a mesa ficou meio que com dois lados, né? O jogador ficou dos dois lados da mesa. Mas teve alguns que ele fez aqui que não ficou, não deu esse problema, né? Ó, o cavaleiro ele só foi para frente, ele avançou aqui, pulou, foi na direção do cara e se posicionou para atacar ele. Teve uns que ele até pulou no cara, né? Só o cara que ficou estranho, porque ele tá apertando os botões de dentro da mesa aqui. Eu não queria que ele apertasse esses botões, eu queria que ele apertasse os botões do lado da mesa. Mas esse comando aí já tava um pouquinho mais difícil de fazer. Esse daqui também, ó, ele já fez também uma investida, né? E deu ali na cara do cara. Depois ele voltou, fez aquele jogo de câmera de novo e virou. Mas eu poderia usar esse take só até essa parte em que tenha primeiro contato, né? Antes da câmera virar aqui, ó, poderia usar esse take até aqui só. E aí eu corto já ele e faço um outro ângulo, né? Continuo a ação com outro take, faço uma outra geração para continuar a partir daqui. A gente tem sempre essas opções aí quando a gente está usando inteligência artificial para fazer os takes de vídeo. Certo? Vários outros takes aqui que eu fiz também, né? Esse daqui para começar toda essa dinâmica, né? Para apresentar a mesa, depois trazer o jogador para cima dela. A dinâmica para fazer a apresentação do jogador versus o cavaleiro aqui também. E aqui eu usei start e end frame também, né? Eu peguei aquele start frame pegando o cara de frente para a mesa de costas e o end frame é aquela câmera por cima do ombro que a gente viu que ele estava gerando lá também, né? E aí a transição aqui ficou muito bonitinha, né? Ele fez a transição certa, bonitinha aqui para mostrar o cara se deparando com o cavaleiro ali em cima da mesa de pinball e dando essa estranhada, né? Do que é essa fita, o que tá acontecendo aqui com esse bicho, por que ele tá aqui querendo me encarar. E esse teste todo aqui, né? Todo esse estudo que eu tava fazendo, né? Não é para fazer um vídeo final, né? Eu não quero fazer um vídeo, uma apresentação e postar, nada disso. É um vídeo dos que eu faço aqui para vocês aí do canal, né? Para mostrar esses estudos de caso, né? O como criar uma parada dessas aqui, né? Eu não tenho um roteiro grande, eu tinha só uma situação, eu queria fazer o cara chegando numa mesa de pinball, olhando e vendo o cavaleiro ali e o cavaleiro se preparando para entrar em combate com ele. Não queria nem desenvolver o combate, porque isso já é um assunto para um próximo vídeo, né? Se você aí está trabalhando com inteligência artificial, está desenvolvendo vídeos com inteligência artificial, convido você a saber mais, né? A seguir o nosso canal, a acompanhar mais dos nossos vídeos para você entender mais como é que funciona todo esse mundo aqui, né, de fazer vídeo, de fazer imagem com inteligência artificial. Eu sou o Rodrigo do Meu Negócio com IA. Fico por aqui, vejo vocês aí num próximo vídeo para a gente aprender mais de inteligência artificial. Falou!